Olá! Chegou a altura de comprar uma casa maior. Passe pelo crédito. Crédito Predial Português. Quem quer casa, vai ao crédito. Boa noite, a agitação regressou à prisão de Caxias, os presos incendiaram papéis e colchões, os bombeiros foram chamados e 2 reclusos tiveram de ser assistidos no hospital. Marcelo Rebelo de Sousa continua a sua ronda pelas distritais. Hoje foi a vez de Lisboa, onde lançou um ataque contra o governo socialista. A União Europeia volta atrás no caso das vacas loucas. John Major protestou contra a recomendação dos veterinários e Jacques Santer marcou nova reunião de peritos para amanhã. Depois de um fim de tarde agitado, a calma parece ter regressado à prisão de Caxias, mas ao princípio da noite ainda eram visíveis os sinais de perturbação no interior da cadeia. Alguns reclusos continuavam pendurados nas grades das janelas das celas, queimavam papéis e panos e gritavam para o exterior da prisão. As luzes do estabelecimento deveriam ser desligadas às 10h30 da noite, mas as autoridades prisionais acabaram por cortar a eletricidade das celas um quarto de hora depois. Às 11h, a serenidade já era total em Caxias. Com as janelas completamente fechadas, os protestos dos reclusos deixaram de se ver e ouvir. Os distúrbios começaram às 3h30 da tarde, quando 2 presos deitaram fogo aos colchões da sua camarada. Depois foi a vez dos reclusos da ala sul da cadeia, queimaram papéis e panos nas janelas das celas e os serviços prisionais tiveram mesmo de chamar os bombeiros. Estas são imagens captadas junto ao reduto sul da prisão de Caxias, pouco depois das 6 da tarde, a seguir ao jantar dos reclusos desta ala da prisão, situada a 500 metros a sul da ala norte, onde ocorreu o motim de sábado à noite. Já antes, 2 presos tinham queimado os colchões da camarata escondida atrás desta janela, obrigando os serviços prisionais a chamar 4 viaturas dos bombeiros de Linda a Pastora e Passo de Arcos, que acabariam por abandonar o local passado algum tempo. Segundo os serviços prisionais, os bombeiros não chegaram a intervir, mas foi preciso prestar assistência médica aos 2 reclusos que deitaram fogo aos colchões da cela. Cerca de meia hora depois da saída dos bombeiros, sairia também uma ambulância que se dirigiu ao Hospital Prisão de Caxias. Informações não confirmadas garantiam que transportava um ferido resultante de novos incidentes depois do incêndio na camarata. Ao Reduto Norte já regressou, entretanto, um dos 4 feridos internados desde a madrugada de domingo no Hospital Prisão de Caxias. As obras na ala destruída já começaram, mas ninguém soube explicar quando vão acabar, embora se admita o regresso das visitas ao Reduto Norte já a partir de amanhã. A Direção-Geral dos Serviços Prisionais diz, aliás, que a tranquilidade voltou à prisão de Caxias, o que ficou desmentido com os incidentes desta tarde e com o nervosismo demonstrado pela GNR, que voltou a cortar todos os acessos à prisão. Na sequência destes incidentes, 2 reclusos da prisão de Caxias tiveram de receber tratamento no Hospital São Francisco Xavier. Um dos presos apresentava ferimentos num braço, outro tinha engolido o cabo de um talher. Depois de assistidos, os 2 homens tiveram alta. Vieram 3 detidos, 2 deles sofreram feridas incisas dos antebraços. De quê? Com objeto cortante, não sei precisar. Um deles tinha também ingestão de corpos estranhos. Esse doente, ambos tiveram alta. Um desses doentes vai ser reobservado amanhã para ver a evolução da situação no Hospital de Caxias. Tinha ingerido, desculpe interromper, corpos estranhos, o que é que ele tinha ingerido? Penso que cabos de um talher. E um terceiro detido ainda está internado, ainda está em observação, aguardando exames e não lhe posso dizer se vai ficar internado ou não neste momento. Portanto, tem tudo a ver com a situação complicada que se vive lá e com atos voluntários? Pelo menos os 2 primeiros casos, sim. O terceiro, em princípio, não parece. Os 2 primeiros casos inspiram cuidados? Não, já tiveram alta. Um deles vai ter que ser reobservado amanhã.
penso que em princípio vai correr tudo bem. John Major telefonou esta noite ao presidente da Comissão Europeia, zangado com a proibição da exportação de carne de vaca britânica recomendada pelo Comitê Veterinário da União Europeia. Jacques Santer ouviu os protestos e cedeu. Amanhã o Comitê de Peritos vai voltar a reunir para examinar novos dados científicos avançados hoje pelo governo britânico. Uma decisão quase unânime. Todos os países da União Europeia, menos obviamente o Reino Unido, votaram a total proibição das exportações de carne de vaca britânica para a Europa. Uma medida condenada de imediato por John Major, que a considerou totalmente injustificada. Traduzido em números, esta decisão significa a interdição de 80% das exportações de carne do bovino do Reino Unido. Foi também recomendada a proibição do uso de farinhas alimentares à base de tecidos de bovinos. Medidas para preservar a saúde pública e restabelecer a confiança na carne de vaca. No Reino Unido, o governo mantém-se cauteloso. As conclusões da reunião dos cientistas britânicos não adiantaram com rigor como é que a doença das vacas loucas pode ser transmitida ao ser humano. A Comissão Científica adiantou ainda que as crianças são tão vulneráveis como qualquer adulto saudável. O executivo de Major garante que vai seguir à risca as recomendações dos peritos britânicos. Any BSE-related risk from eating beef or beef products is likely to be extremely small. Secondly, the committee's statement concludes with these words. The committee does not believe that any additional measures are justified at this stage, but the situation needs to be kept under careful review so that additional significant information can be taken into account as soon as it becomes available. Assim, o Ministério da Agricultura preferiu adiar a decisão de abater um terço do gado bovino britânico, uma hipótese que está a preocupar os criadores, que já sentem na pele a crise nos mercados de carne. Pelo sim, pelo não, as autoridades francesas já se anteciparam. Hoje mataram mais de 150 vacas após a descoberta da doença num bezerro de uma manada no norte de França. O governo francês admitiu hoje que deverá ter que abater uma outra manada na mesma região devido à detecção da doença noutro animal. Amanhã já está marcada uma nova reunião em Bruxelas para analisar os dados dos peritos britânicos. Marcelo Rebelo de Sousa lançou-se ao ataque ao governo. O candidato à liderança social-democrata não acredita que o executivo de António Guterres dure até ao fim do mandato e quer que o PSD esteja preparado para formar governo depois das eleições antecipadas. É o novo discurso de Marcelo quando faltam 4 dias para o início do Congresso de Santa Maria da Feira. Por um lado, uma plateia cheia para ouvir o candidato a líder são militantes do PSD de Lisboa, prontos a ouvirem as explicações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a sua moção. A Distrital de Lisboa também tem uma moção própria e ainda não decidiu o que vai fazer no Congresso. Pacheco Pereira quer que cada delegado pense pela sua própria cabeça e depois logo se vê o que se faz à moção da Distrital. A decisão de ela ser retirada ou não depende do facto de os candidatos, nas suas posições no Congresso, assumirem as posições que nós defendemos. É evidente que se houver uma confluência de posições com qualquer candidato, com um candidato eventual durante o Congresso, pode ter significado retirar, mas também pode não ter. Eu penso que nenhuma decisão deve ser tomada antes do próprio decorrer do Congresso. Por agora é tempo de ouvir as explicações do candidato à liderança e do candidato a primeiro-ministro, porque Marcelo não acredita que este governo vá até ao fim. Fez promessas que não pode cumprir e está a permitir dúvidas nos cidadãos e insegurança nos cidadãos quanto à afirmação da autoridade fiscal. E o grave não é que suceda cada uma destas coisas, é que estão a suceder todas ao mesmo tempo. O que quer dizer que, e isso está presente na minha moção, nós poderemos, porventura, ser chamados a responsabilidades de governo muito mais cedo do que se esperaria. Um discurso para militantes virado para fora do partido. Marcelo Rebelo de Sousa ainda não venceu o Congresso, mas já pensa em derrotar Guterres. E no primeiro dia do governo em diálogo, Guterres terminou a jornada com muita música. O primeiro-ministro rumou até ao pavilhão municipal de Bragança para assistir a um concerto dos Delfins. A vida não é uma droga, era um mote desta festa da juventude. Guterres aproveitou para prometer medidas rigorosas contra o tráfico de estupefacientes. Vem anunciar alguma medida importante no combate à droga? Propriamente no espetáculo não, isto é uma festa que é um grito da juventude de Bragança contra a droga. Agora estamos a preparar um Conselho de Ministros que vai dedicar-se exclusivamente a aprovar um conjunto de medidas que nos vários domínios de combate ao tráfico e de prevenção, de tratamento e de reinserção
se destinam a dar uma resposta a este enorme flagelo que é a droga para as famílias portuguesas e para os jovens em particular. Quando é que vai ser esse Conselho de Ministros? Está em preparação, penso que a muito curto prazo isso acontecerá, mas neste momento está a Comissão Interministerial a preparar todo o pacote de medidas que vão ser adotados. O Ministro tem algum testemunho pessoal? Alguma vez experimentou alguma droga? Alguma vez fumou um charro? Não. Uma família foi hoje encontrada morta em Viana do Castelo e tudo indica tratar-se de um duplo homicídio seguido de suicídio. Os corpos de pai, mãe e filho foram encontrados pelos bombeiros, avisados pelos familiares que já não tinham notícias desde o passado sábado. Pai de 40 anos, mãe de 33, filho com 10 anos de idade. Hipótese de um duplo homicídio seguido de suicídio com uma arma de calibre 6,35. Ninguém ouviu nada e nada fazia prever a situação. E ela está cá há pouco tempo neste prédio, portanto, éramos mais vizinhos do que colegas, não é? Pronto, mas falávamos mais uma com a outra, nível de questões de trabalho, pronto, desse género. E por acaso, na terça-feira, ela esteve em minha casa. Pronto, estivemos a falar de coisas banais. E realmente ela disse-me que estava um bocado aborrecida, mas eu não lhe perguntei, pronto, não sei se tem uma coisa a ver uma coisa com a outra, se estava aborrecida por outras razões, quer dizer, não faço a menor ideia. Notou alguma instabilidade no casal? Não, para isso, como eles estão cá há pouco tempo, pronto, eu não conheço muito bem o relacionamento entre eles, não é? Eles moram cá desde o Natal, pronto, mas não acho, nunca vi nenhum tipo de discussão, nem gritos, porque ouve-se tudo de uns prédios para os outros. E nunca ouvi nenhum tipo de discussão, pronto, em casa deles que pudesse ouvir na minha, quer dizer, apesar de demorar no primeiro, ele demorar no terceiro direito, mas ouve-se na cozinha, ouve-se tudo. Já desde sábado que a família não tinha notícias do casal Monteverde. Estranhamente, o carro de ambos estava parado na frente da casa. Em dia de trabalho, um familiar suspeitou e chamou os bombeiros. A notícia chocou toda a gente. Eu estou aqui neste momento, a esta hora, porque eu queria tentar encontrar uma explicação, porque eu não tenho explicação alguma para dizer como é que o Monte Maduro, aquele colega que para nós era excepcional, eu sei que recebemos a informação às 5h30, o Tribunal de Viana parou por completo, porque ficou tudo a pensar, a tentar uma explicação. Eu estou aqui, eu só queria saber o motivo, porque não há. Eu nunca vi um indivíduo tão calmo como ele. Nunca vi, eu conheço centenas de colegas, já trabalhei há 19 anos, eu nunca vi um indivíduo tão calmo como ele. Talvez até fosse por causa disso. A explicação para este crime poderá ser encontrada no texto de 2 cartas depositadas numa mesa no hall de entrada. Mas a hipótese de crime passional não está colocada de lado, porque há cerca de um ano a família falou de divórcio por causa de ciúme. 2 meses após o fim dos ensaios nucleares franceses, a França, os Estados Unidos e o Reino Unido assinaram o Tratado de Desnuclearização do Pacífico Sul, um acordo celebrado pelas potências da região em 1985 e que proíbe as armas nucleares nos mares do Pacífico. Hoje, na cerimónia, representantes dos 3 países juntaram as suas assinaturas às das outras potências nucleares do mundo. A China e a Rússia já tinham ratificado o tratado nos anos 80. O acordo foi adotado há 11 anos em Rarotonga, nas Ilhas Fiji, pelos países membros do Fórum do Pacífico Sul. Uma iniciativa da Austrália que contou desde logo com o apoio dos países da região e daqueles que ainda têm territórios no Pacífico Sul. A China anunciou hoje que chegaram ao fim os jogos de guerra ao largo da Formosa. O anúncio oficial surgiu depois das suas manobras intimidatórias não terem tido os efeitos esperados. O presidente da ilha nacionalista, Lee Teng-hui, obteve uma vitória esmagadora nas primeiras eleições presidenciais. A China negou mais uma vez que o objetivo dos seus ensaios militares era intimidar os eleitores da ilha nacionalista. A polémica demonstração de força no Estreito da Formosa provocou uma onda de protestos em todo o mundo. Ao longo dos 8 dias de testes, o clima era de grande tensão. Os Estados Unidos chegaram a enviar 2 porta-aviões para a região para proteger o seu aliado.
A China já anunciou, entretanto, que aceita a transição democrática na ilha, mas que não aceitará qualquer tentativa independentista por parte dos líderes da Formosa. A Inglaterra, o Aston Villa, já garantiu presença na edição do próximo ano da Taça UEFA ao vencer o Leeds por 3-0 na final da Taça da Liga. Em França, o Auxerre encurtou a distância que o separava do líder Paris Saint-Germain ao vencer a equipa da capital por 3-0. O primeiro passo para a vitória do Auxerre foi conseguido a 2 minutos do intervalo. Bernard Diomède, perfeito na simulação, excelente no remate, não dava hipótese a Lamar. Na segunda parte, Corentin Martins fez o Paris Saint-Germain. Um cross desde o meio campo, a defensiva contrária estava adiantada e à entrada da área o capitão do Auxerre a rematar para o golo. O 3-0 chegou a 18 minutos do final no autogol de Patrick Colter. Repara, o defesa do Paris Saint-Germain adianta-se e marcava na própria baliza. Com esta vitória, o Auxerre está agora a apenas 2 pontos do líder Paris Saint-Germain. Em Londres, o Wembley vestiu-se de gala para receber a final da Taça da Liga. E os artistas fizeram muito e bem para merecerem tal festa. O sérvio Milosevic perfeito no domínio da bola e ainda melhor no remate fora da área. O Aston Villa adiantava-se no marcador e deixava eufóricos os seus adeptos. E não era para menos, na segunda parte jogada pela esquerda de Ian Wright, perfeito o centro, mau alívio da defensiva do Leeds, e Taylor de primeira marcava o segundo golo. A Taça da Liga cada vez mais perto das mãos dos jogadores do Aston Villa. Tempo ainda para o terceiro golo. Repare, excelente passe para a direita. Milosevic de cabeça levantada chama assim os adversários e no momento certo o passe para o golo de York. 3-0 para o Aston Villa. O treinador Brian Little quase não acreditava, mas a sua equipa conquistava a segunda Taça da Liga em 3 edições. E esta é a grande noite do cinema em Los Angeles, Califórnia. As estrelas voltam ao palco para receber os tão desejados Oscars. A cerimónia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas vai começar dentro de aproximadamente 1 hora. A sala Dorothy Chandler já está cheia, mas os momentos mais quentes ainda vêm longe. E cá, tal como lá, avançam primeiro as listas dos nomeados nas diferentes categorias. We're go for launch. The clock is running. They may take our lives, but they'll never take our freedom! Today? Get them up, Pig. Remember, you have to dominate them. Bend them to your will. Ruff, 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 ruff. O ano do porco nos Oscars, a noite dos Oscars para Mel Gibson. Tudo leva a crer que a festa terá sabor a vitória para o desafio do guerreiro. Braveheart tem 10 nomeações, mas diz a imprensa de Los Angeles, pelo menos a estatueta para melhor realizador, já ninguém atira. Há também quem veja Tim Robbins como um forte concorrente pela Última Caminhada, filme que realizou e onde dirige a mulher Susan Sarandon, 4 vezes nomeada, desta vez poderá ser a valer. Se levar o Oscar de melhor atriz, deixa para trás Elizabeth Shue, Meryl Streep, Emma Thompson e a sua mais forte concorrente, Sharon Stone, que em Casino também deixou a Academia de boca aberta. Quanto a atores, a surpresa poderá ser o Oscar a título póstumo Massimo Trozzi, pelo Carteiro, mas a bolsa de apostas distingue Nicolas Cage por Living Las Vegas. Ao todo, são pelo menos 25 estatuetas que a Academia irá esta noite atribuir. Os distinguidos, amanhã, já podem começar a pedir cachês bem mais altos e o filme continua. E ficou com as últimas deste primeiro dia da semana. A informação regressa amanhã a 1 com Paulo Nogueira e a equipa do Primeiro Jornal. Tenham uma boa noite. Conto consigo amanhã.